Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a você que está conosco por meio da internet. Uma boa noite a você que nos visita. Nós temos pelo menos 5 pessoas nos visitando, 5 irmãos. Uma família ali atrás, eu não vou me arriscar quanto aos nomes, né? Mas eles são lá da Central, Igreja Presbiteriana Central de Jacaraípe, pastor Felipe Menezes, filho desta igreja também, né? E um casal aqui à minha esquerda, mais atrás, também da Igreja Presbiteriana, servos do Senhor, são muito bem-vindos. Se tiver outro visitante, tem mais um irmão lá atrás, são bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5. Mateus 5, a partir do verso 17 até o 20. O texto foi o mesmo da manhã, esse tem sido um costume aqui na IPJC. Neste ano nós estamos expondo o Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus. Já estamos aí no capítulo 5 e encerrando hoje esse texto, né? O Éder pregou hoje baseado nesse texto e agora chegou a minha vez. Então estamos dando sequência a essa série de exposições neste Evangelho, Evangelho de Cristo conforme escreveu Mateus. E o tema desta mensagem é o cidadão do reino e a lei. Acompanhe a leitura, por favor, mesmo assentados. Nos diz assim a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, estamos aqui diante do Senhor e também diante da Tua palavra, a qual foi lida. Ela por si só fala, mas nós contamos com a direção do Espírito Santo e que pela instrumentalidade minha, servo também tão fraco, tão limitado, mas o Senhor é ilimitado e o Senhor pode sim e vai falar ao nosso coração. Pelo menos essa é a minha expectativa, esse é o meu desejo, que o seja também dos irmãos. E em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. Sila e Caríbides, conforme a mitologia grega, Homero foi quem escreveu, eram 2 monstros marinhos que encontravam-se em margens opostas de um estreito por onde os marinheiros tinham que passar. E quando marinheiros iam passar, eles tinham que tomar cuidado, porque para, por exemplo, evitar Caríbides, e Caríbides, segundo a mitologia, sorvia água e vomitava essa água com muita força. Então, eles tinham que passar por ali com muito cuidado. Se ele tentasse desviar de Caríbides, ele deparava com Sila, e vice-versa. Sila, por sua vez, possuía 12 pernas e 6 cabeças, 2 monstros terríveis. Então era muito perigoso para aqueles marinheiros. E assim também, irmãos, assim como os marinheiros, né, enfrentavam esse perigo, isso na mitologia, nós, analogamente, cidadãos do reino, temos diante de nós 2 monstros, não da mitologia, mas reais. Esses 2 monstros
talvez não tanto assim, né? Aqui é uma ilustração, dizem respeito ao antinomismo e também o legalismo. Então, um deles é o antinomismo e o outro é o legalismo. E se você é um cidadão do reino e você quer manter a pureza do evangelho, você precisa evitar esses dois inimigos nossos: o antinomismo e o legalismo. Irmãos, em nenhuma outra parte do evangelho há registros tão profundos, contundentes como esse registro que Mateus fez, conforme nós lemos. Temos aqui ensinamentos preciosos e confrontadores ao legalismo, à elite religiosa, global, né? Religiosa do judaísmo, como os que estão contidos nesse texto. Não sabemos se ao pé daquele monte havia algum fariseu, algum escriba, nós não sabemos, mas independentemente disso, os discípulos de Cristo receberam ao longo do Sermão do Monte, desde o capítulo 5, verso 1 até o capítulo 7, o último versículo, ousados ensinamentos de quem tinha e tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. O próprio Cristo falou sobre isso, lá no finalzinho, conforme registrou também Mateus, né? Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, Cristo era essa autoridade, lá naquele contexto, não uma autoridade tão descomprometida com a verdade como eram os escribas e fariseus. E vale a pena, irmãos, atentarmos ao fato de que Mateus registrou 3 ações de Cristo antes de ensinar os discípulos, conforme o verso 17 em diante. E está aí no versículo 1 do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. 3 ações aqui na parte A do versículo. Jesus viu as multidões. Pode projetar aí, Elisa. Jesus viu as multidões. Irmãos, imaginem bem, Jesus contemplou aquela multidão, mas não contemplou exteriormente, porque ele conhecia as pessoas em seu interior profundamente, como nos conhece. Então ele subiu, ele viu, contemplou com os olhos de misericórdia, com os olhos do seu coração, com toda a sua essência, contemplou as necessidades, as misérias e aquele jugo terrível que eles recebiam daquelas autoridades, e aí ele subiu ao monte. Essa foi a segunda ação de Cristo. Ele subiu até estrategicamente para contemplar melhor a multidão e para que a multidão também o visse melhor. Estratégia dele, não era um monte elevado, era baixo, mas foi o suficiente para ter uma visão melhor do seu público, a quem ele ministraria, a quem ele ensinaria. Ele subiu ao monte e assentou-se. 3 ações, portanto. E quando ele fez isso, ele, pronto para começar a ensinar, os discípulos também agiram. Foi uma ação apenas, aproximaram-se dele. Porque eles perceberam, ora, se o mestre subiu ao monte e assentou-se, é óbvio que ele vai falar a essa multidão. Mas nós queremos receber da parte dele de uma forma mais próxima dele. Vamos nos achegar a eles. Eles se achegaram. E isso é válido para nós, meus irmãos. Nós precisamos nos achegar a Deus, porque nos achegando a Ele, Ele se achega a nós. É necessário que nós interessemos pela palavra dEle, interessemos pela pessoa de Cristo, pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é necessário para nós. E aqueles fariseus e escribas, mestres da lei, colocaram um jugo pesado, fardos pesados sobre os judeus, fardos que eles mesmos não queriam nem com o dedo tentar mover. Ao contrário, Jesus, desprovido de quaisquer intenções de demonstrar sabedoria, conhecimento e poder, ensina calmamente, de forma revolucionária, aos seus discípulos e também às multidões.
E aqueles discípulos e aquelas multidões nunca ouviram de forma tão precisa, com tanta autoridade, com tanta sabedoria, algo daquela natureza. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós estamos aqui no capítulo 5. Na sequência aqui dos fatos, havia pouco tempo, Jesus nem havia ainda, conforme Mateus, chamado a todos os que ele haveria de chamar, os 12, para que os seguisse. Ainda não havia acontecido. Nesse caso, esses discípulos não tiveram muitas oportunidades ainda até aquele momento. E quando eles assentaram-se bem próximos de Jesus, e Jesus começou a ensiná-los, as multidões estavam aqui inclusas também, né? Mas só que Jesus não afastou-se deles, dos discípulos, e nem os afastou. Jesus agiu e age assim. Ele agiu calmamente, ele deixou os discípulos agirem também, e ali ele passou a ensinar aos discípulos. Está escrito aqui, ele passou a ensiná-los, dizendo. Então nós já tivemos as exposições aí desses textos. E agora, Jesus começa a dizer para eles, e aí nós queremos destacar alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento, em uma tentativa de responder a uma pergunta, que é a seguinte: a primeira pergunta refere-se aos discípulos, o que Cristo queria ensinar aos seus discípulos? Trazendo para mim e para você, o que Cristo quer ensinar a mim e a você particularmente? Não somos as multidões, há uma particularidade, porque como cidadãos do reino, somos filhos do reino. E nessa particularização aqui, tentemos responder a essa pergunta. Você vai fazer esse exercício acompanhando aqui o nosso raciocínio à luz da palavra. O primeiro ensinamento é que devemos rejeitar o legalismo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não penseis. Irmãos, eu fiquei pensando sobre essa fala de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu pensei, segundo, uma tentativa, de me colocar ali no lugar de um daqueles discípulos, o que passava pela mente deles, o que eles já receberam de ensinamentos, porque os irmãos devem saber que os judeus viviam na sinagoga, normalmente aqui, nós somos membros da IPJC, a gente vem aqui, os judeus iam também às sinagogas, a mais próxima deles, iam ao templo, e eles, desde a infância, eram ensinados. Hoje também não é muito diferente, mas vamos nos ater ao fato da época. Eles aprendiam com os fariseus e com os escribas principalmente, nas sinagogas, com os mestres da lei, aqueles homens que os fariseus, por exemplo, intitulavam-se separados, e por intitularem-se separados, o termo fariseu tem esse sentido, esse significado, por serem separados e considerarem assim, achavam que eram mais santos do que os demais, do que os judeus, eles eram cheios de si, eles eram prepotentes mesmos. Vocês sabem o que Jesus vai falar depois com eles? Eu estou falando vai falar porque aqui eu estou lá com eles, junto com eles lá no monte. Não estou ainda no capítulo 7, eu não estou nos versículos aqui 21, eu estou ainda no 17 a 20. Eles ainda não receberam de Jesus aquelas palavras duras, fazendo referência aos fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas e falando por que eles eram hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Está no capítulo 23, nós estamos aqui no 5. E aí os discípulos, não penseis que vim revogar a lei. É possível que eles já haviam pensado sim. Por quê? Só olhar para o capítulo 4, verso 23 a 24, há uma referência de que Jesus já pregara, já curara, já operara milagres e que a sua fama já percorria até entre os gentios, porque aqui é citada a Síria. Então é certo que eles já pensaram assim, ele já profanou o sábado. Mas isso segundo a concepção
dos religiosos, da elite religiosa, dos escribas e fariseus principalmente. Mas Jesus ele não aboliu, ele não violou o sábado, porque o sábado, segundo a concepção deles, é que foi violado. Mas segundo Cristo, que é o justo, que é o todo conhecedor de tudo, porque ele é o próprio cumprimento da lei e dos profetas, é óbvio que ele não violou nada, porque Jesus nunca pecou. Mas eles não entenderam, e os discípulos também certamente já haviam pensado sobre isso. Eu fiz esse comentário aqui, irmãos, sobre o tempo. Eu estou aqui no capítulo 5, estou no versículo, nós estamos aqui, versículo 17, pensando lá, estando junto com eles. Isso é importante, meus irmãos, nos estudos que você for fazer. Se você já conhece bem, ok, você vai lidar bem com essa situação. Mas quem não conhece ainda bem e começa a estudar as Escrituras, ler as Escrituras, é importante situar-se na linha do tempo, conforme os atos estão acontecendo, segundo estão acontecendo os atos. Nós vimos isso hoje na EBD, ministrei aqui sobre cronologia bíblica, uma cronologia bíblica, e nós fizemos esse exercício na linha do tempo, pontuando os fatos e pontuando o que ia acontecendo, o que fora revelado e como isso foi se cumprindo. Então, nós devemos fazer isso. Uma coisa é o fato estar acontecendo e outra coisa é lá à frente, quando alguém ler, ou quando alguém leu o Evangelho de Mateus, sentiu-se confrontado, no caso aqui, fariseus e escribas principalmente. Isso é importante, essa distinção. Jesus prossegue: eu não vim para revogar, vim para cumprir. O termo traduzido como revogar, ou abrogar, é catalio, cujo significado é desintegrar, é demolir. Catalio, eu não vim para demolir, eu não vim para abrogar, para detonar com o Antigo Testamento e com os profetas. Não, absolutamente não. Esse trocadilho que é usado aqui, eu vim, eu não vim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não vim e vim. Glória a Deus, porque Cristo veio. Ele veio com um propósito muito bem definido. Ele veio para cumprir tudo que fora proferido, tudo que fora profetizado, tudo que fora escrito pelos profetas. Todo o tipo de Cristo, quando ele veio para cumprir tudo isso. O que era sombra agora, com a vinda dele, passou a ser a essência. Cristo é a essência. Todos os rituais, se você pega os elementos do Antigo Testamento, lá do tabernáculo, melhor dizendo, se você pega os utensílios, prata, você considera tudo aquilo, considera a porta do tabernáculo, o pátio, o átrio, tudo aquilo está falando acerca de Cristo. Até as pessoas, tipologicamente, como Cristo é o cumprimento, é a essência. Josué foi um tipo de Cristo, Moisés foi um tipo, mas a essência é Cristo. A sombra passou e a essência chegou. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir os profetas. A expressão lei e profetas no Antigo Testamento é uma referência, em uma expressão apenas, lei e profetas, como sendo uma referência a toda a revelação do Antigo Testamento. Esses mestres da lei prezavam pela lei, pela Torá, prezavam pelos profetas, pelos escritos, estudavam mesmo, decoravam quase tudo, mas eles criaram, eles organizaram, eles escreveram tanto, proibindo e também acrescentando algo à Torá, que ficou conhecido como sendo a Torá oral. A Torá oral era para esses mestres da lei, desses escribas e fariseus, uma segunda, como se fosse uma segunda revelação, cheio de faça e não faça. Mas Cristo lança isso por terra. Posteriormente, Cristo vai
confrontar escribas e fariseus, mas neste momento ele está ensinando aos seus discípulos, e esteja ele também ensinando a mim e a você, como evitarmos então esse legalismo, de que maneira, o que nós devemos fazer para não sermos legalistas. Esse termo legalista precisaria de uma explicação, mas não vou explicar porque eu não tenho tempo para isso, mas você precisa de entender o que é isso. Legalista, ista e ismos, ismo, a gente precisa ter cuidado também, porque nem tudo é aquilo que aparenta ser, tá certo? É só para dar uma dica aí sobre isso, mas o legalismo é perigoso para mim e para você. A vinda do Senhor, sua pessoa e obra, tornaram pleno o Antigo Testamento, pleno, tudo encerrou-se nele, toda a revelação foi dada por causa de Cristo. Nós costumamos dizer que a Bíblia é cristocêntrica, não é isso? A Bíblia, irmãos, é tão cristocêntrica que em qualquer passagem das Escrituras, Cristo precisa ser anunciado. E há quem diga que qualquer passagem mesmo, até de Eclesiastes, eu até li um comentário sobre isso, Eclesiastes, esse penoso trabalho, essa vida penosa debaixo do sol, também nós encontramos Cristo ali. E há pregadores, e a gente comunga com essa ideia da pregação expositiva, ser tão valiosa, que se o pregador pregar quaisquer tipos de sermões, e não anunciar a Cristo e o Evangelho, não pregou, ele apenas palestrou. Mas se não quisermos ser tão fundamentalistas assim, mas é importante a gente atentar para essa fala, porque pessoas também preparadas e com conhecimento muito profundo acerca da exposição da palavra, o que significa, o que é a palavra de Deus para mim e para você. O segundo ensinamento é que nós devemos rejeitar o antinomismo. Nomos, lei. Nós devemos evitar sermos contra as normas, contra a lei. No tópico anterior, irmãos, ficou claro que Cristo não revogou a lei e não revogou também os profetas. Está claro aí no texto, eu não vim para revogar, não penses nisso, não passe pela cabeça de vocês, nem pode nem passar pela cabeça que eu vim fazer isso, de maneira nenhuma, absolutamente. Após o Senhor ter asseverado isso, ele diz, porque em verdade, verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque quando Jesus disse, em verdade, lembra lá, em verdade, repetindo, aqui ele disse apenas, em verdade. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade, tudo que ele expressou é a verdade, não há sombra de dúvidas quanto a isso. E ele asseverou então que em verdade, vos digo, notem aí o pronome, vos digo, segunda pessoa do plural. Ele dirigiu-se às multidões, quando não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, estava falando para eles, os discípulos, mas também estava dirigindo às multidões, e agora ele diz, não penseis, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Imaginem os fariseus posteriormente lendo esse texto, só imaginem, concordam que eles ficaram furiosos e acusando a Jesus, e quando Jesus apareceu, aqui está publicamente, mas andando lá nas terras de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, pregando o evangelho, ensinando, né, lá o termo ensinar, o verbo ensinar aparece muito mais vezes,
e eles odiaram a Cristo, e vocês conhecem as narrativas. Odiaram a Cristo, odiaram por inveja, odiaram porque o que Jesus era, eles não chegavam, nem de longe poderiam reivindicar nada, porque eram interesseiros, agiam por interesses próprios, gostavam de aparecer orando nas praças, publicamente, em pé, e fazendo aquilo tudo que vocês já sabem a respeito. O que ele fazia, o que ele pregava, o que ele ensinava, ele vivia. O mestre dos mestres confrontou com veemência o sistema opressor do judaísmo. Aquele sistema era opressor, oprimia os judeus. Os judeus tinham que acreditar neles. Eles manipulavam o sistema opressor do judaísmo por meio dos seus mestres. O sistema manipulava os judeus. E eles tinham que acreditar. E acreditar até que meio cegamente, né? Porque eles não tinham aquele conhecimento que... Eles não eram os guardiões da lei. Então, eram limitados. E os discípulos, fariseus e escribas não conseguiam aplicar aquilo que a lei ensinava e nos ensina. Eles não conseguiam aplicá-la com o objetivo de mudar o interior nem deles mesmos, e muito menos dos judeus, dos seus patrícios. Em verdade vos digo, verdadeiramente vos digo, enfatizando aqui então o que nós acabamos de ler. Irmãos, esse i na língua portuguesa, lá no hebraico, iota, no hebraico não, no grego, iota corresponde ao i. E o tio, no português, é aquele sinalzinho ali sobre o a, né? Lá no hebraico, aqui agora é hebraico, é um chifrezinho pequenininho assim, é como se fosse uma aspa simples, só que tem um destaquezinho, que tem uma bolinha, né? Ou dalet, por exemplo, assemelha-se. É a menor letra do hebraico. Nem isso, nada, nenhum mandamento, nada que, até mesmo comparado com um i ou um tio, no caso na língua portuguesa, vai passar. Jesus está afirmando, essa palavra é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela não muda, é imutável, é inerrante, ela não pode ser desprezada por mim, por você. Nós não estamos debaixo da lei, como muitos advogam e falam assim, eu não estou debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Isso é verdade, debaixo da graça, mas a lei não pode ser anulada, absolutamente não pode. E aqui há uma advertência, nós vamos focar daqui a pouco, há uma advertência acerca disso. Nada, absolutamente, nenhum i ou um tio, Jesus aboliu. Ele não removeu nada, ele cumpriu tudo. Irmãos, em Gálatas 4:4, Paulo escreve e nos diz o seguinte, que Cristo nasceu sob a lei. Paulo mostra isso a nós. Cristo nasceu sob a lei. Sob a lei ele nasceu e os seus pais conduziram-no a todos os rituais prescritos pela lei. Os irmãos conhecem. Circuncidado ao 8º dia, depois, 33 dias depois do batismo, ele foi apresentado lá no templo, conforme nós já pregamos também aqui, né? Isso foi em Lucas, e passando por aquela cerimônia de purificação, tanto de Maria e bem como dele. Então, ele cumpriu toda a lei, desde a infância. Em nossos dias, meus irmãos, muitos cristãos, que apoiados, alicerçados de forma errada, diga-se de passagem, na doutrina da graça, invalidam a lei. Nós temos de nos apoiar na graça, claro, exatamente isso, mas isso não pode invalidar, essa verdade não invalida o valor da lei, não invalida o que a lei é, para mim e para você. Então entenda o que eu estou dizendo. A lei é importante, nós não podemos tratá-la com indiferença, menosprezá-la, não podemos,
Quem o faz está pecando contra os ensinamentos de Deus, portanto, ensinamentos de Cristo, e, portanto, pecando contra Deus, pecando contra a Trindade. A lei é boa, sim ou não? Essa pergunta aqui, né? É sim ou não? A lei é boa. Paulo diz: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Notem essas palavras. Ele não teria conhecido, você e eu não teríamos conhecido, estamos vivendo agora, nós somos pecadores, mas a lei diz a nós, há 10 mandamentos ali. Então a lei é boa, e nós conhecemos o pecado, porque a lei é o aio, né, que nos conduziu a Cristo, então, e é também a lei que nos chama a atenção, é porque a lei foi prescrita, é que nós temos essa consciência, somos conduzidos e fomos conduzidos a Cristo por causa da lei que nos despertou a entendermos, isso pela graça, obviamente, que Cristo é o único mediador da salvação capaz de nos perdoar e nos salvar. A lei é santa, o mandamento é santo e o mandamento é justo. A lei é boa. Atentemo-nos a observá-la. Não conforme o judaísmo, absolutamente. Porque Jesus, irmãos, resumiu toda a lei em 2 mandamentos, e os irmãos sabem quais são os 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o entendimento, né? Esse é o primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e grande mandamento que Cristo deixou para nós, lá para eles e para nós. O outro mandamento, o segundo, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Esses mandamentos resumem, então eles não foram abolidos. E é muito claro o texto ao afirmar que nenhum i, nenhum tio passará até que tudo se cumpra. Irmãos, olha a seriedade disso aqui. Até que tudo se cumpra, o céu passará, a terra passará e a lei não pode ser invalidada. Então não seja legalista, mas também não seja antinomista. Evite esses 2 inimigos. Saiba transitar, saiba conduzir-se na jornada da vida, para você não pecar por causa da sua postura, se assim o for. Se você tiver uma postura legalista, no sentido assim, você tem que guardar isso, porque senão, isso e aquilo. Essa postura não é a postura de Cristo. Não é o ensinamento, não tem respaldo nos ensinamentos do Senhor. A outra postura que também não tem é o antinomismo, ser contrário à lei. Não pode ser legalista, eu não posso, você não pode, nós não podemos, e nem tampouco antinomista. A lei é preciso ser observada com esse olhar. É necessário que nós atentemos para essas verdades. Estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, mas a lei é boa, ela é pura, ela é santa, não foi anulada, não foi abrogada, foi cumprida. Então nós olhamos para Cristo, nós não podemos cumprir os 10 mandamentos, e há uma exceção, aí tem a exceção para o 9º mandamento, né? É bom que é bom dizer isso, porque o sábado, conforme foi prescrito para os judeus, foi um sinal, continua sendo, porque os judeus, como nação de Israel, não creram em Cristo como sendo o Messias, e obviamente
eles observam a lei e o dia de sábado até hoje. Mas nós, cidadãos do reino, não observamos o sinal que foi para Israel. O dia que nós devemos guardar é o primeiro dia da semana. A cada série de 7, ou apenas depois de 7 dias, é uma série, aí tem o 8º dia. Uma série de 7 anos, ou 7 dias, tem o primeiro dia da semana. Vocês devem já ter lido, claro, você já leu a Bíblia toda, sabe disso. Depois de 49 dias, uma série de 7, veio o 50º, que é o primeiro dia da semana, que foi o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja neotestamentária, né? Porque a igreja é do Novo Testamento. Lembram desse detalhe? Esse é um detalhe importante para quem tende a querer observar o sábado. 49, uma série de 7, culminou com o primeiro dia da semana, dia de Pentecostes, mas há muitas referências nesse sentido. Então, irmãos, transitemos bem na caminhada da vida. E o terceiro ensinamento que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que nós devemos procurar cumprir a lei. Procurar cumprir. Verso 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vou citar o Yersby. O Yersby. Difícil, né? Olha o que esse comentarista disse, escreveu, abram-se aspas, a lei moral de Deus não mudou. 9 dos 10 mandamentos são repetidos nas epístolas do Novo Testamento e os cristãos são chamados a obedecer a eles. Somos chamados a obedecer esses mandamentos. A única exceção é o mandamento sobre o sábado, dado como um sinal para Israel. Fecham-se aspas. É possível a alguém cumprir a lei? É possível? Não. Não é possível. Absolutamente. Mas nós podemos obedecer à ordem de Cristo quanto aos mandamentos da lei, conforme já foi dito. O versículo 19a, notem o pronome, aquele. Aquele, pois, então nós temos um pronome e logo em seguida uma conjunção. Aquele é um pronome indefinido. Logo em seguida, o mesmo pronome aparece para os dois grupos, aquele que ensina e aquele que não ensina, aquele que não viola e aquele que viola quaisquer mandamentos. E nesse caso, esse violar, essa expressão em que será tido como menor no reino dos céus, a ideia é a seguinte: nós temos aqui na IPJC os docentes, quem prega, quem ensina na EBD, quem ministra a palavra de Deus. Se esse pregador for zeloso e for fiel, prezar pela Escritura e esmerar-se no ensino e ensinar de forma coerente, ele é considerado um pregador, um professor de EBD digno do reino. É considerado grande, é considerado maior. Aquele que agir de forma contrária, é só seguir o mesmo raciocínio. Professor, pregador, de forma diferente, contrária dessa postura, é considerado mínimo. Então a ideia aqui de aquele que fizer isso e aquele que não fizer, é essa aí. (19b) Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Já explicamos. Verso 20. Porque, conjunção, pronome vos,
Notem que o aquele é indefinido e o vos é definido. Cristo simplesmente tira os seus olhos, a sua atenção, em linhas gerais, e particulariza agora aos discípulos. Porque vos digo. Então toda a lei, todo o ensinamento tem o seu valor. Mas agora há algo maravilhoso demais para mim e para você, para nós prestarmos atenção, para nós debruçarmos sobre essa verdade, para nós agirmos segundo essa verdade. Não estou dizendo com isso que as demais coisas devem ser esquecidas, absolutamente, já expressamos sobre isso, porque vos digo, estou dizendo a vocês, está dizendo para cada um de nós, eu te digo, eu vos digo, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa palavra foi dada aos discípulos. Era necessário que eles prestassem atenção. Todos os atos de justiça dos escribas, dos fariseus e de quem quer que seja, era para Deus como um trapo de imundícia. Ele não mencionou isso aqui, mas as escrituras falam acerca disso. A justiça do homem não vale nada para a sua justificação. O primeiro ato de justiça aconteceu, a primeira tentativa aconteceu lá no Éden, quando o pecado entrou. O homem e a mulher coseram folhas de figueira para si, para cobrir a sua nudez. Esse foi o primeiro ato de justiça, uma tentativa de justificarem-se, cobrindo a nudez. Afinal de contas, nós temos que nos cobrir, porque o Criador vai rondar por aqui daqui a pouco, na viração do dia. E sempre foi a tentativa do homem, justificar-se. Ah, se Deus achar que eu mereço, Ele me dá um cantinho lá no céu. Lá no céu não tem cantinho. O cidadão do reino dos céus tem os céus. Na presença da Trindade. Se a nossa justiça, irmãos, não excederem muito a de quem quer que seja, nós não somos dignos do reino dos céus. Não há o que fazer, não há tentativa nenhuma, ninguém pode achar que por obras herdará o reino dos céus, absolutamente não, vocês sabem disso. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Nem os escribas, nem os fariseus, e ninguém pode ser justificado por obras da lei. Por conseguinte, somente o ato de justiça de Deus, imputado na pessoa de Cristo, pode salvar um miserável pecador, como nós fomos um dia salvos, resgatados daquele tremedal de lama no qual estávamos aprofundados. Por causa da justiça de Deus ter sido satisfeita em Cristo, quando crucificado na cruz do Calvário, é que eu e você obtivemos vida. Louva a Deus por isso, irmãos, porque isso é uma verdade que deve mexer com a gente, que deve tornar o nosso coração muito grato a Deus. A nossa gratidão pela tão grande salvação deve ser a razão do nosso louvor. Louvar a Deus não é exclusivamente o que acontece aqui, mas o louvor é a expressão da gratidão. Então, se você está acompanhando o ministério de louvor, você que está aqui à frente, está tributando ao Senhor a glória, a honra, tendo esse coração grato, isso é louvor. O louvor, então, deve ocorrer diuturnamente, não somente quando dos ajuntamentos, é porta fora. Ter o coração grato é um ato de louvor. Você é grato, é grata a Deus, você está louvando a Deus, você pensa, atribui, está em conexão com o Senhor, com essa expressão de gratidão, com esse sentimento, com essa vida, com esse estilo de vida, é louvor a Deus. Somos cidadãos, conclusão, nós somos cidadãos do reino, mas vivemos neste mundo,
num mundo cheio de pecado e miséria, um mundo que jaz no maligno. Portanto, no mar da vida, de um lado e de outro, há tipologicamente os monstros Sila e Caríbides. Todavia, nós não precisamos temê-los. Nós precisamos atentar à nossa conduta, que tipo de conduta temos, que tipo de conduta queremos ter doravante, para nós não esbarrarmos em nenhum desses perigosos inimigos. Alicerçados na infalível, imutável e inerrante palavra de Deus, irmãos, deleitemo-nos na graça. Deleitemo-nos na graça do nosso Pai Celestial. Amemos a lei e procuremos cumpri-la. Procuremos. Você não está preso à lei, mas é apenas para atentarmos a ela. Porque ela é boa, conforme já foi dito, porque ela é santa, conforme já foi dito. Lembremos-nos de que o decálogo resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não nos esqueçamos disso. Perigos nos rondam, súditos de Satanás agem contra Deus e contra nós, contra a igreja. Nós somos atribulados e injuriados, nós enfrentamos sofrimentos diversos e adversos, mas louvado seja o Senhor, pois em todas essas coisas, aspas aqui para esse versículo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37, fecham-se aspas. Confiados em Deus, mantenhamos os nossos olhos fitos em Cristo, porque Ele está conosco. Ele está conosco no barco da vida. Está escrito: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Os levou, Deus os levou ao desejado porto. Salmo 107, 28 a 30. Essa palavra desse salmo aplica-se a nós. Nosso porto é o céu, onde brevemente estaremos com Deus, e Deus mesmo estará conosco. Estou me referindo aqui a Apocalipse. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos neste mundo mau e perverso, mas nós somos livres. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nós fomos libertados da escravidão da lei, porque a lei escravizava mesmo. Ela é boa, mas ela escravizava. Até que Cristo veio e cumpriu toda a lei, os profetas, os escritos. Todo o Antigo Testamento cumpriu-se nele. Então essa lei, que era um jugo, que era um fardo, que era pesada, não teve mais nenhum peso sobre nós, porque Cristo nos libertou dela. Glórias sejam dadas a Deus, e que assim o Senhor te abençoe, nos abençoe e nos faça crescer na graça, no conhecimento dEle, e um conhecimento experimental também. Amém?